Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu estive no Círculo Esotérico há uns 20 anos atrás, a convite do Dr. Nogueira, né, que foi integrante aqui também. Então, é uma honra voltar a casa aqui, ok? O tema de hoje que eu escolhi, né, é Dentro de Ti, onde tudo acontece, que é o tema, inclusive, do meu livro, tá? Então, primeiro eu quero aqui lembrar a todos e a mim mesma sobre a sacralidade do nosso ser. Que quando nascemos, não sei se lembram, porque pode fazer algum tempo, mas enfim, as pessoas devem ter dito, mamãe deu à luz. E a luz, por acaso, é você, né? Que hoje é bem maior. Só que quando crescemos, muitas vezes nos esquecemos dessa luz que temos interna, porque nos identificamos com a realidade externa e nos identificamos com o nosso corpo físico e com tudo aquilo que acontece. Mas essa essência divina que mora dentro de nós, que tem a consciência da luz, que é a lucidez, precisa estar sempre desperta, para que possamos entender o que é de fato a realidade. Será que a realidade é aquilo que acontece dentro de nós ou aquilo que acontece fora de nós? Ou de repente as duas coisas juntas, não é? É porque a percepção da realidade é muito individual. De repente você vê na mesa um delicioso prato, seja qual for, e uma pessoa convidada diz: "Nossa, que delícia, que excelente prato". E o outro que não gosta daquele prato vai dizer: "Nossa, argue, não é para mim". Mas o prato é um só. Então, onde está a realidade? É no aquilo que está externo, né, sobre a mesa, ou dentro de cada um? O que é bom ou o que é ruim, né? A percepção do que é real. E dentro de nós existe um mundo interno, e quem faz meditação e conhece um pouco, né, desse mundo, sabe o quão imenso ele é, que é a grande consciência cósmica que nós podemos ter acesso dentro de nós, não é? Então, ao ver um fato que você chama de realidade, podemos identificar com esse fato e ter uma reação reativa e nos envolvermos com aquilo de uma forma, às vezes, um pouco assustado, né, com o que está acontecendo, ou então você observar o fato como um observador do fato, daquilo que é, sendo o observador, desassociado do fato em si, para que você não tenha uma reação automática àquele momento, não é? Eu vou dar aqui um exemplo, é como se fosse um espelho a realidade. De repente, né, vou pegar esse livro aqui só para imaginar que é um espelho. Você imagina que tem um espelho e a realidade acontece, né? Se você está associado com ela, de repente você tem uma reação imediata, ok? Daquilo que está refletido no espelho da mente. Porém, se eu olho desassociado e vejo o fato, como se o espelho tivesse aqui, eu vejo, opa, o que está acontecendo, ok? Eu tenho um tempo de observar, ver o que ocorre, estar no meu equilíbrio e agir da melhor forma. Porque, dependendo do fato, cada um também tem uma percepção diferente. De repente, uma pessoa perde o emprego e fica desesperado. Outra pessoa perde o emprego no mesmo dia. Só que ele tem uma outra percepção da realidade e pensa: nossa, tudo bem, não foi bom, não é? Mas será que não existem outras portas se abrindo para mim? Será que não é esse o momento de eu investir nos meus sonhos, nos meus projetos que deixei há tanto tempo guardado na gaveta? Mas ambos perderam o emprego. Só que um se desespera, o outro pode ver como uma oportunidade, pela consciência que há em si, né, que tudo, de certa forma, existe uma organização, existe uma inteligência regendo tudo. Então, a realidade é o que acontece fora ou dentro do homem. Outro exemplo é um relacionamento, né? De repente, a pessoa está no relacionamento e recebe a notícia do companheiro ou companheira que o relacionamento terminou. A pessoa pode entrar em desespero e sofrer muito e durante muito tempo, não é? Outra pessoa, quando acontece o mesmo fato, de repente ela ouve, né, essa informação do término, né, e em silêncio dentro de si diz: nossa, que bom, não estava bom para mim também, né? Que bom que partiu dessa outra pessoa. Então, o término de um relacionamento é bom ou ruim? Aí também depende da realidade
interna de cada um de nós. Então, dentro de nós existe sim um universo que precisa estar assim em paz, né? Eu acho que a paz é a sabedoria e o equilíbrio é o que faz com que aquilo que é refletido de dentro para fora, que nós chamamos de realidade, esteja em harmonia. A harmonia, ela existe a partir da harmonia que eu tenho no meu interior também. Um fato, de repente, desagradável, como uma doença, por exemplo, você pode se desesperar também. Ou, né, através de uma meditação, você ver essa parte sua em desequilíbrio e entrar em paz, sentir no coração a cura acontecendo, a mente em tranquilidade e o sentimento e o coração vendo a própria cura, vendo você feliz novamente, seja a cura em que aspecto for, não só da saúde, vendo o seu ser integrado, equilibrado e feliz, como uma realidade já manifesta, mesmo ainda não manifesta no plano físico. Mas dentro de você aquilo já é real. Aí sim você abre os olhos e agradece. Isso, sim, é a verdadeira oração, né? A oração não é quando, de repente, alguém faz uma oração rápida, apenas mental. A oração é quando você sente a cura ocorrida, né? Imagina uma vovozinha preocupada com o netinho, né? E, de repente, ela não vai imaginar o netinho doente, vai imaginar o netinho curado, o netinho feliz, brincando e agradecendo por aquilo ter ocorrido. Porque dentro dela aquilo já é uma realidade, não é? E mesmo em relação à realidade como a morte, por exemplo, como isso é visto também depende de cada um dentro de si. Eu costumo dizer que o importante é estar bem, aqui ou do lado de lá, não é? É como eu vejo a realidade. A harmonia interna é o mais importante, porque todos nós vamos um dia, isso é um fato, né? Eu já cheguei a dizer, por exemplo, uma vez, né, o meu pai estava doente, eu falei, pai, o importante é você estar bem, e em paz e feliz, aqui ou do lado de lá, né? Se for para morrer, morre em paz e feliz, ok? Porque é dentro de ti onde tudo acontece. É dentro de nós onde a realidade ocorre e é a verdadeira vida, de fato, manifesta. Porque nessa vida nós estamos aqui por um período de tempo, né? Mas temos que lembrar da sacralidade do nosso ser, como eu falei no início, nós somos a luz, né? E para cá viemos para nos lapidar, ok? Então a gente sim temos que nos ver como sagrados sempre, e o nosso irmão também, todos nós somos sagrados, né? E aquilo que é real depende da nossa percepção de ver o outro ângulo também da realidade. Um outro exemplo, de repente uma mulher que ela não consegue engravidar, ela pode se colocar em sofrimento. Eu não consigo ter filhos, eu não consigo engravidar. Nossa, e é uma dor muito grande. Mas, de repente, se ela olhar em vidas pregressas, né, pode acontecer que um dia ela estava assim com 15 filhos pedindo, Deus, né, puxa vida, preciso de um tempo. E Deus, em sua infinita misericórdia, resolve lhe dar férias nessa vida, para que não tenha filho, apenas uma vida, e possa se divertir, passear, viajar mais. Então, o drama da realidade, onde está? Quando ela ressignifica isso através da luz da consciência, que de repente realmente era uma férias para ela nessa vida, ter uma vida mais tranquila, de fato, não é? Uma pessoa que descobre uma doença muito grave, não é? E já está com uma idade avançada, ela pode se colocar em desespero também. Como ela pode ressignificar e imaginar, bom, por um lado é até bom, daqui a pouco eu vou receber um corpo novinho em folha, vou poder brincar, me divertir, não é? Porque esse daqui já está um pouco velhinho e gasto, e está pronto para essa passagem tão natural de todos nós. Então o drama interno é maior que o externo, muitas vezes, porque as coisas elas são como são, o que é, o que não é, não é. E uma das chaves da felicidade é a aceitação, é a gratidão e é a fé. Essas são as 3 chaves douradas da felicidade para qualquer evento. Aceitação do que é, não posso mudar, eu aceito, isso traz paz ao meu coração. A gratidão de todas as coisas que aprendi, né, são lições verdadeiras. E a fé que, no fundo, está tudo certo, de fato. Então, precisamos compreender que algo maior rege a nossa vida, que nós, sim, por um momento estamos encapsulados nesse corpo, o qual tem um nome temporário,
nessa personalidade também temporária, pois sabemos que somos muito mais que isso. Isso é apenas uma experiência na vida. E acredito que quando temos essa consciência no dia da despedida desse corpo, vamos olhar para ele e agradecer muito essa personalidade que é você, que sou eu, enfim, né, nesses vários aspectos. E com gratidão imensa, a personalidade que fez desenvolver a tua consciência, que é o que tem de fato valia, que tem de fato valor. Então, que possamos tirar um pouco o drama emocional das coisas que acontecem ao nosso redor, olhando pela luz do observador, olhando o corpo de dor, que de repente estamos sim associados e sofremos, mas esse corpo é apenas uma parte nossa em sofrimento, onde tem lembranças de outros momentos, muitas vezes, e fortalece por aquele momento atual que aconteceu, que fortaleceu o corpo de dor, ok? Mas, de repente, quando você se desidentifica do corpo de dor, é apenas o observador que observa, no eu sou, observo essa parte da minha personalidade que está em sofrimento, observo em paz. Aí sim, eu consigo ter a melhor atitude de como lidar com esse aspecto nesse momento, ok? Então, dentro de nós, na verdade, é onde acontecem as alegrias e as tristezas. Por que sofremos? Porque não sabemos lidar com o nosso mental. A mente é uma ferramenta muito afiada. E nós, como crianças de Deus, muitas vezes não temos sabedoria para lidar com ela. E aí nós sofremos por não saber usar essa ferramenta tão incrível que é a nossa mente, através das memórias, que apenas serve para lembrarmos das coisas do passado. Nos identificamos com a dor do passado e sofremos em depressão. A depressão é a lembrança do passado apenas, não é? E você revive aquele momento e vive assim muito tempo na dor do que já ocorreu, que fica apenas o aprendizado e a gratidão, a aceitação do que foi e a fé que tudo sempre se restabelece na nossa vida. Mas ficamos identificados com esse momento e daí o sofrimento, através da memória que deveria ser utilizada apenas para lembrar que daqui a pouco eu tenho uma conta para pagar, eu tenho uma palestra para dar, é uma ferramenta do meu trabalho. Mas não deve ser usada a memória para trazer momentos que já se foram e foram sofridos, sim. E muitas vezes precisamos entender também, até para agradecer o sofrimento, a sacralidade que ele contém. O sofrimento é como uma escada que se abre aos nossos pés, que muitas vezes somos convidados a descer essa escada, sem opção, sem livre-arbítrio, muitas vezes, e temos que descer. A grande notícia, né, e vocês sabem também, é que o poço ele tem fundo. E quando chegamos no fundo do poço, somos obrigados a subir de novo. Só que essa subida, ela também é vagarosa. Não percebemos quando estamos saindo do sofrimento, porque assim como levou um tempo para essa descida, há um tempo para a subida. Subimos até chegar novamente no topo da escada, após o sofrimento extremo, quando estamos já vendo a luz novamente. Mas perceba, a pessoa que subiu não é a mesma que desceu. Houve uma transformação, assim como a borboleta, não é? Na crisálida, enfim. Essa metáfora da borboleta é a mesma coisa. O ser que subiu depois da descida sagrada do sofrimento é um ser renovado, é um ser mais experiente, é um ser que muitas vezes agradece a experiência vivida, pois ele tem consciência que essa vida tudo passa, inclusive a dor, e que ele já pronto e restabelecido agradece esse renascimento espiritual, que ele compreende que agora ele é um novo ser, porque dentro dele muitas coisas foram ressignificadas, foram mudadas a nível, eu diria até do DNA muitas vezes, não é? Esse é o renascimento real, espiritual. Quando você olha para trás e fala, nossa, eu vivi isso? Sim, fui eu. Nossa, mas nem parece, não é? Por quê? É como se no filme Quem Somos Nós, né? Tem até um momento que vários eus, né, um vem do outro, como eu me visse várias vezes, diz assim, e tem uma frase importante, você já se viu através dos olhos do observador que você se tornou um dia? Por quê? Porque houve uma mudança, houve um crescimento, houve uma transformação dentro de ti, não é? Onde tudo acontece de fato. Então, olha quantas coisas temos que agradecer o passado. E a ferramenta da mente também, muitas vezes nos coloca em dor quando ela vai para o futuro e nos dá crises de ansiedade. Ai, será que isso vai acontecer? Ai, meu Deus, vai dar certo? Ai, não sei o quê, tá. Você sai do sagrado agora.
não é? Então, a mente, lembrando, é uma ferramenta afiada que precisamos aprender a usar. Quando detectamos que ela nos leva ao passado, trazendo sofrimento, se coloque no agora. Quando ela também te coloca no futuro, com muita ansiedade, se coloque novamente no agora. Assuma as rédeas naquele momento que você entende que você é muito mais que a sua mente. Senão a mente irá dominar você. Não é? Então nós precisamos dominar a nossa mente, não fazendo esforço, pelo contrário, é estando em paz, é não fazendo nada, que é a meditação, é quando você se coloca no vazio. Não é? O vazio te traz a conexão, na realidade, quando os seus chakras, né, eles se equilibram, se abrem, e você recebe a luz divina, a luz da sabedoria, e você sabe o melhor caminho a tomar. Então, sejamos senhores de nós mesmos, né? Não colocando a culpa nos fatores externos. Ah, é porque isso, porque aquilo, ah, é porque, né? Culpando situações externas. Porque quando mudamos a nossa realidade interna, as coisas mudam ao nosso redor. Isso é um fato, porque a sua frequência muda. Não é? Quando eu pego, estou numa situação ruim, seja em que aspecto for, eu me imagino numa outra situação, com a minha mente e meu coração conectados, né? Como a estrela de 6 pontas, onde o triângulo superior é a conexão com o divino, ok? E também as coisas da terra. Você se coloca no centro, alinha a mente e o coração. Aí sim você se transforma no co-criador, porque você realmente sente aquilo que não manifesto está ainda como verdade dentro do seu ser. A sua vibração muda. E aí você, naquele dia, começa a atrair outras oportunidades. Pessoas, talvez, que te rejeitassem por causa da sua energia em desequilíbrio ou numa frequência baixa. A partir do momento que você leva essa frequência, pode te dar oportunidades e abrir portas e situações novas acontecerem, porque, de fato, quem mudou foi você. Você se colocou como um campo magnético de frequência diferente. Como somos, de certa forma, ímãs, né? Atraindo experiência sempre. Quem é que traz para você o comprador da sua casa? Quem é que você talvez queira vender? Quem é que te traz o empregado certo ou uma oportunidade? É o universo. E ele traz como? Através da tua frequência. Aquilo que já é, manifesto é também. Não é? Porque já é de fato. Você já está vibrando aquela situação, aquela nova realidade dentro de você. Então você imagina algo já acontecendo bom, claro, sempre com muita sabedoria, né, para não interferir no livre-arbítrio de ninguém. E a partir daí você vai para o mundo, mas com uma nova energia. E você vai co-criando a sua realidade no dia a dia, não na posição de vítima, mas na posição de um vencedor que você já se sente. Você não é um pedinte, não é uma pessoa que fica implorando coisas, porque a quem tem, mais será dado. Então, se você já é, de fato, mais será dado de bom, ok? E a quem fica na carência e na falta, reclamando, e toda hora no negativo, o pouco que tem será tirado, porque é essa tua frequência que está vibrando. Então, possamos ter a sabedoria de lidar conosco mesmo, que somos os nossos próprios assim, professores também. É claro que a gente tem que aprender. Vocês podem estar aprendendo comigo, mas eu tenho certeza que se eu conversar com um de vocês aqui, eu tenho muito que aprender também. Cada um é um universo, né? E essa troca é muito importante. Mas a gente também tem que dar autoconfiança para nós mesmos, entender a sua verdade, que você também tem ferramentas incríveis para usar, você mesmo, né? E não assim, ah, mas você acha que eu... você não sabe do que é capaz até o momento que decide tentar, de fato, não é? E também olhar o universo sempre como sorte ou azar de uma situação. Tudo depende também, não é? Tem até uma historinha que fala de um cavalo, né, que uma vez apareceu num lugar onde havia um senhor e seu filho, e era um fazendeiro, e o cavalo entra, e lindo cavalo, e os vizinhos falam assim, nossa, mas você é uma pessoa de muita sorte, né? Você com um cavalo tão lindo. E aí ele prendeu o cavalo ali, né? Tudo bem. Aí o homem falou assim, será que eu tenho sorte, né? Ah, você tem muita sorte. Ele falou, será? E ficou só no agora. Daqui a pouco, no outro dia, o cavalo foge. Ele foge. Os vizinhos chegam e falam assim, nossa, você teve muito azar, o cavalo fugiu. Ele diz assim, será
que é Azar, né, que ele fugiu. Aí daqui a pouco, no outro dia, o homem vê uma nuvem ao longe, com muita terra, muita terra. O que acontece? O cavalo fugiu porque ele foi bem tratado e trouxe os amigos. Aí ele abre a porta ali, né, de onde os cavalos vão entrar, os cavalos entram, muitos cavalos lindos. Ele fecha ali a porta e os vizinhos falam: nossa, você teve muita sorte. Ele fala assim: será? Eu só estou no agora. Bom, aí o filho dele resolve domar os cavalos, né? E aí quando ele vai domar o cavalo, ele cai, o filho dele jovem, e quebra a perna. Aí os vizinhos falam assim: nossa, mas que azar, né? Seu filho quebrou a perna. O pai diz: será, né, que azar? Não sei. Aí daqui a pouco, o que acontece? O filho teve que ficar acamado durante alguns meses, né, para se restabelecer do tombo. E aí eclodiu uma guerra na região. E aí todos os jovens na idade do filho dele foram convocados à guerra. E o filho dele foi poupado de ir à guerra, que certamente, né, ele poderia morrer, porque ele não podia, ele estava com a perna quebrada, né? E aí, né, isso poupou a vida do filho dele. Então a realidade é muito subjetiva. O que precisamos ter é confiança nela, confiança na guiança divina, porque muito daquilo que chamamos de azar, revés, isso não foi bom, nós não sabemos os planos ocultos da luz. Não é? E muitas vezes aquilo que a gente fala assim: nossa, que sorte, né? Cuidado, né? Orai e vigiai. Pode ter sido bom, mas cuidado com o mel envenenado também, né? Muitas vezes tem coisas que, né, depende, tudo depende. Então, que possamos confiar na guiança divina, sempre confiando na sua estrela. Fala assim: não, eu sei que eu sou muito bem cuidado, eu sei que a vida cuida de mim, o nome que você queira dar, anjos, arcanjos, eu não sei, cada um tem a sua fé, a sua crença, né? Que você possa estar conectado com essa guiança divina, isso é muito importante, e vivendo plenamente no agora, porque só a vida sabe, né, o que é de fato melhor para nós mesmos, e que possamos ficar dentro de nós, fortalecidos na fé, que tudo dá sempre certo, né? E se não deu certo ainda é porque não chegou ao fim, de fato. Então, que a gente tenha essa sabedoria, que dentro de nós existe uma sabedoria imensa, e a gente pode sim ter muita paciência com as pessoas, ok, e conosco mesmos. Todos somos criancinhas de Deus aprendendo. Eu acredito que quando nós caímos, Deus tem infinita paciência conosco. Assim como você, quando tem um netinho ou um filho, e olha ele aprendendo a andar os primeiros passos, o que você faz? Quando a criança começa a andar e ela cai, você bate nela, fala assim: seu menino burro, seu menino... Não. Você, né? Olha, ele deu 3 passinhos. Olha, já liga para um lado. Olha, deu os primeiros passos, que lindo. Deu 2, 3, não é assim? Deus também conosco. Aí, quando nós, mesmo caindo, mas tentando sempre se levantar e ser o melhor daquilo que nós podemos ser, sempre conectados com a luz, ocorre o mesmo, né? A gente ter paciência conosco, porque Deus tem também, Ele deve olhar a gente como criança, falar assim: nossa, olha, meu filho caiu de novo, mas olha lá que bonitinho, ele vai se levantar de novo, eu confio nele, né? Mas muitas vezes nós não confiamos em nós, né? Então, que possamos levar essa vida com a consciência que chegamos aqui na luz e um dia retornaremos a ela, de preferência com mais lucidez, né? Com muita paciência e sem nos culpar tanto pelos nossos erros, porque muitas vezes nós erramos, mas faz parte do aprendizado, não há por que se torturar, né? Pessoas vivem dentro delas sofrimentos incríveis, um verdadeiro umbral, por causa de culpas, mas se ela fez o melhor que ela pôde e ela já sabe fazer melhor, não tem por que ficar nessa dor. Há de se perdoar e continuar em frente, porque todos nós aqui somos eternos aprendizes, não é? Então, que a gente tenha essa ciência, né, de saber disso, que dentro de nós é um universo. E o convite é para que todos nós, né, possamos meditar, para que esses portais internos possam se abrir. A coroa, né, quando vemos numa imagem mesmo em santos, etc., o que eu imagino que seja o chakra coronário aberto, não é? E para isso a gente tem que ir trabalhando todos esses chakras, né, para que possamos elevar a nossa consciência com muita paciência, com muito carinho por nós. Porque no dia final, eu acredito que quando deixamos esse corpo, que ele é temporário, sabemos, não é?
nós possamos olhar para ele com gratidão. Falar assim, muito obrigado. E você diz o seu nome, por ter me trazido até aqui. Eu vou seguir a minha jornada, mas aprendi muito com essa personalidade, que ela é temporária e passageira. Por isso não há por que se apegar tanto a ela. Não é? Sim, cuidar bem desse veículo, mas sem tanto apego, nos desidentificando do nosso corpo. Ele é emprestado, mas precisa ser bem cuidado. E não se identificando com as nossas coisas, ou apegos, ou relações. Porque até o nosso nome, de fato, ele é emprestado. O que é real é a nossa consciência. Assim como o celular, muitas vezes você tem um chip, o celular fica velho. Você troca o celular, não é? Às vezes não tem mais memória, está travando, você compra um novo, coloca o mesmo chip. Assim são as nossas vidas vindouras, os nossos corpos, né? A luz da consciência é eterna, esse chip de consciência, esse núcleo de quem você é, de fato, né? O seu ser divino, esse não envelhece jamais. O seu corpo pode perder o seu vigor, pode ficar, né, assim, de cabelinho branco aqui e ali, as coisas vão acontecendo, mas a alma, ela sempre ela é brilhante. E é pelo contrário, enquanto mais idade temos, mais essa luz interna, ela brilha de fato. Não é? Então, isso é importante. Então, se você se olhar no espelho, nossa, né, como é que eu estou? Lembra que você dentro está mais brilhante a cada dia, através da lapidação da sua consciência, que é o seu verdadeiro tesouro. Esses são os verdadeiros tesouros, que possamos cuidar bem deles, né? E lapidar, de fato, esse nosso ser. Tá ok? Muito obrigada, viu, por ouvir. E eu fico à disposição, caso tenha alguma pergunta. Muito obrigada.